Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Rabelo. E eu sou Márcia Rabelo. Nós somos consagrados na comunidade católica Shalom como comunidade de aliança, com promessas definitivas. Somos casados há 21 anos, mas daqui a 4 dias, estamos gravando esse vídeo hoje, dia 25 de agosto de 2020. E daqui a 4 dias, no dia 29, nós vamos estar fazendo 22 anos de casados. Nós somos pais de 5 filhas, 5 menininhas. Sendo que são 2 gerações, né? Nós temos adolescentes e crianças. A nossa mais velha está com 18 anos e a nossa mais nova com 4 anos. Então a gente tem todas as idades. Mas esse espaço aí a gente vai explicar o porquê, né? Exatamente. Enfim, nós estamos hoje na missão de Aparecida. Nós vivemos a nossa vida inteira em Belo Horizonte, somos mineiros. Somos de Belo Horizonte, éramos da missão de Belo Horizonte, mas graças a Deus, devido também a um concurso que eu passei, estamos na missão de Aparecida, na Casa da Mãe. E vocês vão entender por que eu falei dessa questão dessa Casa da Mãe assim, com tanta ênfase, porque sempre que eu ia a Aparecida, alguma coisa acontecia nas nossas vidas, e eu vou contar um pouquinho dessa nossa história, como é que passa realmente pelas mãos de Nossa Senhora. Enfim, vamos compartilhar um pouquinho, né, Márcia, sobre o nosso encontro, esse discernimento da vontade de Deus, por que o matrimônio, porque muitas vezes você, jovem que está nos vendo agora, tem essa dúvida, né? Qual que é o meu estado de vida? Como eu vou servir melhor a Deus? E a gente vai partilhar através desse nosso testemunho, dessa nossa partilha. Espero que clareie um pouquinho para você também que está nos vendo agora. Enfim. Eu tive minha primeira experiência com o amor de Deus em 1988. Muito tempo, né? Muitos de vocês nem haviam nascido ainda, mas eu tive essa experiência do amor de Deus. E quando a gente tem essa experiência com o amor de Deus, a gente quer entregar toda a nossa vida para Ele, a gente quer ser todo dele. Eu lembro que eu participava de um grupo de jovens lá em Belo Horizonte, de uma paróquia, de um padre muito santo, padre que nos ajudou demais, que foi muito canal de Deus para a minha conversão, que é Padre Lúcio. Quem é de Belo Horizonte deve lembrar desse grande, grande padre. Enfim, para vocês terem ideia como é que era muito intenso ali a nossa experiência com Deus, que muitos jovens desse grupo de jovens se tornaram padre. Quase 10 jovens daquele grupo se tornaram padre. E eu também, daquela ânsia, né, de conhecer o amor de Deus, de aprofundar o amor de Deus, eu fiquei apaixonado por esse Deus, e eu não sabia se era matrimônio, se era o sacerdócio. Eu lembro que chegou em minhas mãos, numa viagem que eu fiz com esse jovem, nós fomos para um sítio, e eu fui lendo no ônibus uma história de hoje santo, que é São Damião de Molokai, o padre Damião de Veuster. E esse padre, né, que se entregou totalmente aos leprosos, que quando ele descobriu que ele estava com lepra, ele falou, nós os leprosos. Ele amou aquele povo ali, gente, eu fiquei louco realmente com a história desse padre. E eu lembro que voltando desse sítio, eu falei, eu vou ser padre, eu quero ser padre. E foi aquela coisa toda, eu rezando para que Deus falasse. Mas eu, assim, no fundo, eu não sentia. Porque, gente, Deus nos fala através da nossa história. Você, jovem, que está em busca disso, não fique pensando que vai ser assim, eu vou sentar, vou abrir a Bíblia e Deus vai me falar o que eu vou ser. Não, Deus nos fala durante toda a nossa história. E durante toda a minha história eu ia vendo isso, né? Deus me chamando para o matrimônio. Mas o meu desejo de servir a Deus era muito grande, eu queria ser padre. E teve um fato bem interessante, bem marcante, que a gente estava no encontro vocacional e esse padre Lúcio falou sobre o matrimônio, falou sobre o sacerdócio, e depois ele queria rezar por cada jovem que estava ali, ia colocando a mão na cabeça e Deus ia falando, né? E eu lembro que eu estava atrás do meu irmão, ele se tornou padre depois, mas eu estava atrás do meu irmão e o padre Lúcio rezando para o meu irmão e confirmando, né? Deus confirma no seu coração ser chamado de sacerdócio, e eu querendo que ele falasse isso para mim também. E eu lembro que ele colocou a mão na minha cabeça, foi rezando baixinho, depois falou assim, Deus te chama, Alexandre, a um terceiro setor, Deus te chama ao matrimônio. E eu falei, meu Deus, eu queria tanto que fosse o sacerdócio, mas enfim, claro que não vai ser assim, também alguém colocando a mão na nossa cabeça que a gente vai seguir, a gente precisa sentir no coração, Deus precisa confirmar no nosso coração através
de toda a nossa história. Mas isso foi uma peça importante porque eu comecei a rezar muito em torno disso. Enfim, eu tive algumas namoradas que nesse namoro não foram muito legais, começaram meio que me afastar da igreja. Nessa época eu era da banda Dominus, e para quem não sabe eu sou irmão do Léo da banda Dominus, o Léo que canta. E nessa época a gente foi, eu lembro que teve um encontro em Aparecida, por isso que eu falo que sempre passa pela casa da mãe. As coisas importantes da minha vida, sempre que eu vou a Aparecida, que eu ia a Aparecida, alguma coisa acontecia. Eu havia acabado de terminar um namoro porque eu queria ser santo, mas o namoro não estava me permitindo isso, eu estava me afastando cada vez mais de Deus. E teve um encontro em Aparecida, um congresso nacional de pregadores com Prado Flores, o antigo Prado Flores, os mais antigos vão lembrar quem é. E eu lembro que foi nesse encontro, e em Aparecida eu comecei a rezar, pedir para Deus que Ele colocasse no meu coração, gente, eu lembro disso até hoje, foi janeiro de 1996, janeiro de 1996, o final de janeiro, última semana de janeiro. E era num domingo, eu rezando, pedindo para que Deus colocasse ao meu lado uma mulher santa. O que eu pedia era isso, uma mulher santa, uma mulher... não pedia que me fizesse feliz, não, eu pedia que fosse uma mulher de Deus na minha vida, uma mulher santa. Enfim, eu saí desse congresso no domingo e na segunda-feira acontecia em Belo Horizonte uma missão, lá no bairro Taquaril. Era uma comunidade, uma favela, e todas as bandas, todas as comunidades de Belo Horizonte foram para essa favela, para essa comunidade, durante uma semana, para evangelizar. Era a semana inteira nessa comunidade. E a banda Dominus foi também. Gente, eu fiz esse pedido para Nossa Senhora no domingo. Na segunda-feira, quando eu chego lá na missão, tinha uma banda lá, quem é de Belo Horizonte vai lembrar dessa banda, chamava Banda Pentecostes. Ministério Pentecostes. E quem que estava lá? Márcia. E eu confesso que eu fiquei encantado vendo aquela menina, né, dançando, e ela dançava no Ministério Pentecostes, depois ela dançou na Dominus também, mas eu vendo ela dançando, aquele povo, que começou a me chamar muita atenção. E aí eu vou deixar ela contar um pouquinho também como é que foi para ela, né, esse chamado, como é que foi esse encontro, né? Enfim, vamos lá. Então, antes de chegar, né, nesse encontro lá no Taquaril, né, nessa missão lá na favela, eu sempre fui uma jovem, uma menina muito carente. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Então, eu sempre reclamava da minha mãe, que minha mãe gostava mais dos meus irmãos, enfim. Então eu era muito carente, ninguém me ama, ninguém me quer. E participando da Crisma, a gente teve um retiro, né, nessa Crisma, e que foi o meu batismo no Espírito, né? Eu tive grande experiência com o amor de Deus nesse retiro. E foi o grande salto de maturidade, né? E foi nessa oração, né, nesse batismo, desse Pentecostes, né, que Deus fez uma grande obra no meu coração, principalmente de maturidade, porque eu definitivamente, assim, eu fui muito amada, então assim, eu chorava muito, muito, né? E porque eu não consegui parar de chorar, eu tive que ficar na capela um pouco para me recuperar da oração. E lá nessa capela tinha a oração de São Francisco, né, assim, num quadro. E o Espírito Santo foi como conduzindo os meus olhos para aquela oração. E aí, quando eu fui, né, lendo, amando que se é amado, perdoando que se é perdoado, caiu a ficha, na verdade, virou a chave, né? E aí que foi o grande salto de maturidade. Eu falei, meu Deus, por que nunca ninguém me disse isso? Amando que se é amado, perdoando que se é perdoado. E nesse retiro tinha tipo um quadro, não? De papel craft, né? Um quadro de recados. Um quadro de recados, né? Então,
No início, né, na sexta-feira de retiro, no sábado de manhã, a oração foi sábado à tarde. Eu olhei para aquele craft, nossa, ninguém escreveu nada para mim. Meu Deus, que horror. Ninguém gosta de mim, aquela vítima, né? E aí, depois, né, do meu Pentecostes, do batismo no Espírito e dessa grande experiência de amor, principalmente com a oração, né, de São Francisco de Assis, eu fui, como se o Espírito Santo me conduzisse a fazer um ato concreto, né? E aí eu fui escrevi para todos do encontro um recadinho, né, nesse papel craft. E quem que recebeu mais recadinhos? Claro que fui eu no final, porque todo mundo teve que me responder. Então, a partir desse retiro, dessa experiência, eu tive um grande salto de maturidade. E acredito que fui preparada mesmo para esse encontro com o Alexandre, né? A Márcia madura, porque se fosse a Márcia vítima, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu acho que não teria tido esse encontro e não teria dado certo. Por quê? Porque toda vocação, seja matrimônio, seja sacerdócio, seja pelo celibato, só é possível se a gente vive o primeiro mandamento que somos chamados: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, só é possível transbordar, né? Só é possível viver uma vocação se você vive esse primeiro mandamento. Então, foi aí que eu tive a experiência desse primeiro mandamento, de ser amada por Deus, mas de querer corresponder esse amor, né? De responder esse amor. Então foi nesse encontro, nessa experiência de oração, que eu quis, assim, né? Eu quero doar minha vida, eu quero viver para Deus, né? E então, esse pessoal de Crisma, eu conheci o Ministério Pentecostes, e aí, conhecendo o Ministério Pentecostes, comecei a dançar no Ministério Pentecostes e fomos para essa missão. A missão lá que nós nos encontramos. Encontramos. Então, eu era do Ministério Pentecostes e o Alexandre era da Dominus, mas o Alexandre era da intercessão, né? Nessa época era. Nessa época. E eu estava muito entregue na missão, tanto que o pessoal da Vilareja queria que eu fosse uma celibatária, né? Queria que eu fosse da comunidade deles, né? Eu sempre fui muito alegre, então assim, eu estava transbordando alegria, estava toda entregue na missão, né? Que foi o que cativou o Alexandre. Chamou muito minha atenção, exatamente. Então, na verdade, chamou a atenção do Alexandre a alegria. Deus que se fazia presente na minha vida, eu estava transbordando isso, né? Esse primeiro mandamento. Enfim, aí a gente estava lá, né? Eu lembro que teve um dia que estavam todos os jovens reunidos. Aí ele chamou um amigo. Tinha um amigo meu junto comigo. Eu comentei com ele, cara, aquela menina é especial, ela tem diferente, tal, não sei o que. Será que ela tem namorado, tal? Comecei a perguntar assim, porque eu não conhecia a Márcia. Ela estava totalmente entregue ali na missão, então ela conversava com todo mundo, entendeu? Eu tentava me aproximar, mas não conseguia. E eu lembro que estava todo mundo um dia, tipo, numa partilha dos jovens, e esse Salvino perguntou para ela, assim, na frente de todo mundo, você tem namorado? Você tem namorado? Não, você tá interessado em alguém aqui da missão? Perguntou uma coisa assim, né, do nada, perguntou assim, né, que fez aquele silêncio e a Márcia deu aquela resposta. Né? Não, eu não tô pensando nada disso aqui na missão, né? Não tem sentido pensar, né? Mas a partir dessa pergunta, eu comecei a observar que o Alexandre estava me olhando diferente, né? E eu pensei assim, será que ele está olhando para mim, né? Para mim, é para mim. E por quê? Porque eu achei assim, né? O Alexandre, né? Muito bonito, muito alto. Eu falei, será que é para mim? Enfim, e aí nós tivemos o reencontro. Né? Teve um reencontro, nesse reencontro de todos da missão. Ela de novo lá, dando atenção para todo mundo, nem olhou para minha cara nesse reencontro. Nem olhou para minha cara nesse reencontro. Eu falei, beleza. Só que aí, algumas semanas depois, ia ter um encontro de afetividade e sexualidade lá
nessa comunidade Vilarejo. Lembrando, gente, que nessa época nós não éramos da comunidade Shalom. Eu já conheci o Shalom, eu era louco pelo Shalom, mas isso é uma outra história, não vai dar tempo de contar aqui agora. Eu conheci o Shalom em 89, mas não vai dar tempo de falar isso aqui agora. Só um parênteses, eu conheci o Shalom em Aparecida. Lembra que eu falei que tudo acontece quando eu venho em Aparecida, enfim. Então teve esse reencontro de afetividade e sexualidade, mas aí eu não conseguia, nessa época não tinha celular, não tinha nada disso. Eu não tinha acesso a contato da Márcia, e eu sabia que a Márcia era muito próxima a Vilarejo, eu falei, eu senti no coração que ela iria nesse encontro. E perguntei para uma amiga em comum, olha com a Márcia se ela vai nesse encontro, tal, porque eu estou querendo ir. E ela perguntou, acho que falou que perguntou que ela estava pensando em ir. Eu falei, não, tenho certeza que ela vai. Gente, eu fui nesse encontro, cheguei lá na sexta-feira, ela não estava lá. Sábado de manhã, ela não estava lá. Falei, meu Deus, ela não vai. Na sexta-feira, eu não tinha ido, né? Mas uma coisa começou a inquietar o meu coração, que eu tinha que ir nesse encontro, Meu Deus, como é que eu vou fazer para ir para esse encontro, que já foram fechadas as inscrições? Aí o Espírito Santo, né? Você tem muitas amigas celibatárias, né? Fiz muitas amizades. Liga para elas e pede para ficar no quarto delas. Aí foi o que eu fiz. E eu lembro que nessa noite, nessa sexta para sábado, eu fiz uma oração, sim. Lembrando que, como eu falei, nós não éramos do Shalom, jovem, super imaturo. E eu fiz uma oração direta para Deus. Senhor, estou tentando me aproximar dela, me chamou a atenção, mas se ela não vier nesse encontro, eu desisto, não vou procurar mais. Coloquei isso para Deus, né? Olha aí a maturidade da pessoa. Enfim. E foi quando ela sentiu por aí. Só que deu sábado de manhã, nada dela chegar, sábado 10 horas da manhã. Não, e aí uma das minhas amigas falou, não, pode vir que você fica no meu quarto, né, das celibatárias. Aí sábado 10 horas da manhã, tava voltando do intervalo, eu já tipo assim, desisti, né, não vai vir mais. Aí na hora que eu olho pra trás, ela tá chegando, eu falei, não tô acreditando que ela veio, né, já no meio do retiro e tal, chegou. E aí nesse retiro a gente ficou amigo, a gente partilhou, a gente conversou. A gente se aproximou muito. E aí sim, né, nós começamos um processo, né, de não sabia nada disso, de caminhada, nada disso. Não, aí na noite, né, de sábado para domingo no encontro, eu fui dormir então no quarto das celibatárias. Eu não fui dormir com as pessoas que estavam fazendo o encontro porque não tinha vaga, né? Lugar, né? E aí eu, né, tentando dormir, me deu uma crise de riso. Na verdade, uma felicidade, porque eu escutava como se fosse assim interiormente, né? Algo me dizendo, né? Não sei, o Espírito Santo me dizendo, você, né? Eu olhava para as celibatárias ali e tal, você não vai dormir sozinha como elas. E é o Alexandre. Né? Na verdade, eu não estava rindo delas, eu estava rindo com uma alegria de ter descoberto a minha vocação, né, que era o matrimônio, porque até então, como eu queria muito, né, doar minha vida totalmente a Deus, todos ali diziam que eu tinha que ser celibatária, que eu tinha que entrar nessa comunidade. Enfim, uma história muito longa, gente. Se a gente ficar falando aqui, é muita história. São 22 anos de praticamente casados, né? Então tem muita coisa para contar, mas vamos entrar só um pouquinho, só para finalizar por causa do tempo, a gente está preocupado com o tempo aqui. Com relação à abertura à vida, entendeu? Eu lembro que a gente nós, né, começamos um processo de amizade e tal, e logo depois começamos a namorar, namoramos 1 ano, ficamos noivos 1 ano e casamos. Eu tinha 23 anos. Ela tinha 23, eu 27, enfim. E eu lembro que a gente, nessa época ela saiu do Ministério Pentecostes, entrou na Domus, ficava dançando na Domus, e a gente casou e começamos a usar a pílula anticoncepcional, né? E usando a pílula, 2 anos... Católicos, né? 2 anos usando pílula, e a gente foi numa missão com a Domus pro Shalom. Pro Réveillon da Paz. Na Praia do Futuro. Na Praia do Futuro, exatamente. De 99 para 2000. E lá o Nicodemos ficou muito próximo da gente. O Nicodemos começou a passear com a gente, mostrar alguns pontos turísticos de Fortaleza, até que no momento ele chegou assim, vamos confessar? Vamos confessar com um bispo. Era o bispo emérito de Fortaleza. E nós fomos na casa do bispo.
Aí o Nicodemos confessou e perguntou se alguém mais quer confessar. E aí a Márcia falou, não, ele foi super direto. Olha, vou te levar pra confessar com o bispo. Tá. Aí o que o bispo falou com você na hora que você começou a confessar? Aí a primeira coisa, né, foi se eu usava algum método e tal. Eu falei, sim, eu uso, né. Aí ele, não, você vai parar agora, né, hoje de usar. E aí foi assim. Aí a gente começou Paramos e começamos nesse período começamos uma aproximação com o Shalom, porque o Shalom em 2001 foi para Belo Horizonte. E a gente começou a participar de um grupo de jovens e tal, enfim. Então nossa história começou ali participando. Tem uma história grande aí de conversão, né, que envolveu um assalto que nós tivemos. Não vai dar tempo de falar, que agora fica para um próximo episódio. Mas é importante colocar isso, essa questão da abertura à vida, que nós nos abrimos à vida, só que não conseguíamos engravidar. E fomos procurar um médico, e o médico falou que nós dois tínhamos problemas para engravidar. Que ele recomendaria que a gente fizesse fertilização in vitro. Aí nessa época eu falei, não, a gente vai rezar, vamos rezar para que Deus nos dê essa graça. E nisso veio a primeira filha. E a gente de novo, né, querendo se abrir na vida, o tempo foi passando. Se passaram mais 2 anos e nada de engravidar. Eu voltei no médico, o médico falou, olha, Alexandre, eu só não falo que vocês são estéreis porque você já tem uma filha. Mas é muito difícil, reza, faz o que vocês estão fazendo aí para ver se vem a segunda. Fomos rezar de novo, gente, veio a segunda filha. E o tempo foi passando sem usar método nenhum, totalmente aberto à vida, e não vinha gravidez, não vinha. Passou, a gente rezou de novo, veio a terceira filha. Aí nesse momento eu falei, Márcia, acho que já tá bom, já rezamos bastante em torno disso, vamos parar de rezar. E ficamos né, nessa época a gente já era do Shalom, já éramos da comunidade. E eu lembro que foram 7 anos sem usar método nenhum e totalmente aberto à vida, mas que não vinha gravidez nenhuma. E segundo a medicina, quando você passa mais de 7 anos sem usar método nenhum e não engravida, você é estéril. Então, pela medicina, nós já éramos estéreis. E nesse período, foi em 2012, ou seja, a minha terceira filha nasceu em 2007. Em 2012, eu voltei para Aparecida. Voltei para Aparecida de novo. E me incomodou muito o fato de não estar rezando mais, de não estar de não estar me abrindo a vida. Gente, foi julho de 2012. 29 de julho de 2012, eu coloquei para Nossa Senhora que eu me abria novamente à vida, que eu me colocava, né, nas mãos de Deus, que se Deus quisesse que a gente acolheria mais um filho. Um mês depois a Márcia faz o teste, estava grávida. As coisas acontecem quando a gente vem realmente em Aparecida. E o tempo foi passando de novo, e um cunhado meu, um amigo meu, né, estava com dificuldade para engravidar e comentou comigo que está com dificuldade. Eu falei, olha, eu conheço uma novena de São José fantástica. Você tem que tomar muito cuidado com o que você pede nessa novena, porque as coisas acontecem. Falei com ele. Aí ele falou, reza para mim. Falei, vou fazer essa novena para você. Falei com ele. Gente, eu fiz a novena. Passou um mês, a Márcia fez o teste, estava grávida de novo. Aí eu brinco, né, que São José errou e veio para mim. Aí eu sempre brinco quando eu falo sobre isso para as pessoas. Não me peçam mais para rezar para ninguém, porque as coisas acontecem quando a gente reza. Enfim, então a gente, nesses 22 anos, juntos, né, casados, a gente viu como é que a mão de Deus nos segurou. Uma das coisas que no começo, quando eu pedia para Deus uma mulher santa, né, eu não pedia uma mulher que me fizesse feliz, e isso que as pessoas todas hoje, a gente acompanha muitos casais, alguns casamentos não vão para frente porque as pessoas casam esperando ser felizes. Gente, o maior erro é esse, casar esperando ser feliz. Quando a gente volta lá em Gênesis para o primeiro casamento que teve, Adão e Eva, Deus não colocou Eva ao lado do Adão para que ele pudesse ser feliz. Não foi assim. Gente, Adão estava no paraíso. Adão escutava os passos de Deus. Ele era tão íntimo de Deus que só de escutar os passos, ele já sabia quem que era. Aqui em casa também, só de escutar os passos no corredor, já sei quem está chegando. Isso se chama intimidade. Adão era íntimo. Adão estava no paraíso. Adão tinha contato com Deus. Já era feliz. Já era feliz. Ele não precisava de alguém para ser mais feliz. Ele já era muito feliz.
Então Deus colocou a Eva para que pudesse ser essa ajuda necessária. Ajuda necessária para quê? Para ser santo, para que pudéssemos ser santos. Então Deus, quando colocou a Márcia ao meu lado, é para que ela pudesse me santificar. E eu também me colocou ao lado dela para que eu pudesse santificar, para que a gente possa chegar no céu e Deus falar assim, cadê a pessoa que eu coloquei do seu lado? Né? Cadê e juntos conduzirmos as nossas filhas, né? Todos ao céu. Exatamente. A nossa grande missão é povoar o céu. Nosso grande sonho. Povoar o céu. Né? A maior herança que possamos deixar para os nossos filhos é esse, é Deus. Então, nesses 22 anos, eu vejo isso acontecendo na minha vida, como Deus realmente me surpreendeu, colocando realmente uma pessoa santa, né? que me santifica, que é um instrumento do Espírito Santo para a minha santificação. Quantas vezes ela me coloca para cima, quantas vezes nesse tempo todo de comunidade, né, ela foi me levando para frente, foi me levando para Deus. É isso, você jovem que está aí em busca, né, do e assim também o Alexandre, seu discernimento, né, que tá em busca do seu discernimento, peça a Deus isso, alguém que te leve para Ele, alguém que realmente te santifique. E assim também o Alexandre, né, sempre sendo um homem de Deus, um homem orante, sempre me dando exemplo, né? Então aprendi muito com o Alexandre a ser decidida, né? Da primazia de Deus na oração. Sempre que tive muita dificuldade com isso, então via o Alexandre e sempre foi uma ajuda também favorável para a minha vida de oração. Enfim, gente, perdão pelo tempo, nós passamos muito. Padre Cledson, obrigado pelo convite. Conte sempre conosco, que é a sua bênção. Gente, fique com Deus, foco, força e fé. Tchau.